Ao iniciar nossa jornada de estudos da vasta teoria psicanalítica, a gente se depara muitas vezes com algumas curvas, alguns desvios, questões importantes que são colocadas e convocadas mediante as leituras que a gente vai fazendo. E algo inegável de se admitir é a importância e a indispensabilidade, em termos psicanalíticos, de se contemplar, de se aprofundar naquilo que veio antes do que são considerados os textos propriamente psicanalíticos. A gente sabe que na teoria psicanalítica, o marco do livro A Interpretação dos Sonhos, em 1900, foi considerado como o início, efetivamente, pelo menos assim quis Freud, da obra psicanalítica, daquilo que ele chamou de psicanálise. Mas é inegável que existem inúmeros textos pré-psicanalíticos de valor fundamental para que a gente entenda as bases sobre as quais os conceitos desenvolvidos por Freud e por seus contemporâneos se sustentaram, se basearam. E é por isso que nesses últimos conteúdos eu tenho me dedicado a falar um pouco sobre alguns desses textos que eu entendo serem fundamentais, de novo, para que a gente compreenda os primórdios daquilo que Freud vai desenvolvendo. E hoje, especificamente, então, a gente vai tratar sobre um desses textos, que é sobre o mecanismo psíquico dos fenômenos histéricos. Um texto de 1893, então ainda do século XIX, e que vai estar muito costurado com outros textos importantes, versando sobretudo sobre a perspectiva das neuroses, né, da histeria, dos tipos de neurose que Freud vai desenvolvendo a partir de então, muito com o apoio, com a interlocução de amigos, de pares, de estudiosos, de médicos, assim como ele, de pessoas empenhadas na clínica, na observação clínica e, sobretudo, dedicadas a esses mesmos problemas que interessavam Freud. Pessoas importantes dessa época eram o seu professor Charcot e Breuer, pessoa com quem ele inclusive desenvolveu os estudos sobre a histeria, dividiu casos com ele a respeito de problemas que permeavam esse contexto, essa dinâmica. Então vão ser muito importantes esses textos ditos pré-psicanalíticos, e sobretudo dessa época, aí da década de 90, né, do século XIX, porque eles vão trazer indícios, pistas extremamente importantes disso que vai ser compreendido mais tarde como os fundamentos das neuroses, que foi o ponto de partida da clínica e da teoria psicanalítica como um todo, e os seus desdobramentos nos tipos e a sua etiologia como um todo, né, desdobrada nas diferentes formas de manifestação sintomatológicas que vão, afinal de contas, caracterizar os tipos de neurose, né, a histeria, a neurose obsessiva, a própria fobia, certo? Bem, mas antes de começar, para quem não me conhece, eu sou a Tiane, sou aluna do CEP de São Paulo, faço formação em psicanálise e me comprometo com esse canal de área de psicanálise compartilhar conhecimentos, conteúdos, fazer leituras compartilhadas de textos, assim como esse que eu me proponho a fazer hoje, para que a gente, de fato, vá trocando ideia e vá conseguindo enriquecer essa interlocução a respeito da obra psicanalítica, que eu acho que é sempre tão importante de ser feita, certo? Bem, vamos lá. Para quem está acostumado com os vídeos do canal, eu costumo me basear num roteiro, de onde eu parto, por onde eu me guio, mas em relação ao qual eu não me restringo. Afinal de contas, eu entendo que essa elucubração que eu me proponho a fazer nos vídeos, ela é muito feita também em associação livre, técnica primordial da psicanálise, e acho que é aí que a gente consegue ter o tempero diferenciado dessas questões que vão me tocando e, claro, que fazem parte de um repertório muito particular, mas que eu acho que vale a pena compartilhar, porque aí a gente vai se provocando mutuamente a fazer conexões, a trazer outras importantes associações a respeito da teoria e não só, né? Então eu sempre inicio, porque eu acho muito importante, fazendo um contexto histórico a respeito da obra. Antes que eu me esqueça, eu também tenho me dedicado nos últimos tempos a fazer materiais complementares aos vídeos que eu tenho produzido, então a quem interessar, na descrição dos vídeos eu coloco os links que vocês podem acessar para terem acesso a e-books, a planilhas, muitas vezes que eu elaboro e compartilho, e acho que podem ser materiais importantes, recursos importantes desse processo de aprendizado, de leitura, porque afinal de contas é um guia com o qual vocês podem contar, além dos vídeos, né, para se aprofundar nos conhecimentos, certo? Então, à medida que eles forem sendo feitos, eu vou compartilhando com vocês por aqui, e aí vocês vão acessando via descrição, tá? Eu vou tentar me lembrar sempre de comentar sobre eles nesses inícios de vídeo, mas vocês aí, atentos à descrição, vão com certeza encontrar facilmente, certo? Beleza. Vamos lá, então, ao contexto histórico, né, para a gente iniciar, de fato, num primeiro momento, compreendendo
em que situação essa obra se coloca, em que contexto, em que momento da vida de Freud, não só, mas da teoria psicanalítica, a importância do mecanismo psíquico dos fenômenos histéricos acontece, e que tipo de ideia, né, que tipo de indício essa parcela da teoria vai trazer para a gente, para as leituras contemporâneas e não só, né? Então, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar é a perspectiva da busca pela causa. Lembrando que no século XIX, Freud e Breuer eles investigavam a histeria, né, nas suas diferentes formas e sintomas, que foi por onde, então, toda essa dinâmica psicanalítica, né, que vai dar esse embalo para a teoria vai, de fato, começar, buscando o fato que teria provocado a primeira ocorrência do fenômeno. Então, eles vão começar a levantar questionamentos a respeito do que causa efetivamente a histeria, não se contentando com as explicações até então vigentes a respeito da histeria como uma coisa à parte, como uma coisa necessariamente inata, né, que contava com predisposição. Então, vão haver alguns diálogos aqui, inclusive com a perspectiva de Charcot a respeito da histeria, né, e não só, né, no texto de 1894, desculpem, um ano depois desse, quando Freud trata das neuropsicoses de defesa, ele vai inclusive fazer um diálogo contra-argumentando algumas perspectivas de Janet, né, outro teórico importante que vai trazer a perspectiva da histeria como uma coisa necessariamente inata, então dando uma evidência mais importante do que Freud considerava que deveria ser dada para esse estado histérico, para a condição inata biológica, né? Então Freud e Breuer vão começar a discutir um pouco, a problematizar um pouco a respeito dessa dinâmica, e Freud, de maneira especial, então, vai desenvolver algumas alternativas, algumas hipóteses em relação àquilo que ele vai observando na clínica e com a ajuda, portanto, desses seus pares, né? E em diálogo com o próprio Charcot, que é o primeiro, digamos assim, a trazer uma outra visão, a provocar uma outra maneira de se interpretar aquilo que ele fica observando, né, nas suas pacientes, e que consegue, de fato, na clínica, extrair bastante repertório, digamos assim. Então, em relação a isso, né, é vital que a gente entenda, fazendo um contrabalanço com esse antigo conceito de histeria, do qual eu falava antes, entender o contexto. Que a palavra histeria, num primeiro momento, até para a gente entender a etimologia da palavra, de onde surge, por que geralmente a histeria é atribuída a mulheres, e isso depois vai sendo modificado, inclusive por Freud, né? A histeria como alguma coisa, uma condição específica de mulheres, depois isso se desvincula. Mas, inicialmente, a palavra histeria, ela deriva de útero, né? Porque por muito tempo se acreditou que ela era uma doença de mulheres, relacionada inclusive ao fluxo sanguíneo, por isso essa relação com o próprio útero, ou ao movimento do útero dentro delas. Depois, mais tarde, né, a gente vai ver isso inclusive no desenvolvimento desse texto, o útero de fato pode ter alguma relação com a histeria, mas ele não é uma condição, né? Ele pode aparecer como uma questão da própria conversão histérica, né, de um acometimento somático, que a gente vai ver que tem a ver com esse estado histérico, mas não necessariamente que precise ser útero, né? Pode ser uma outra coisa, inclusive porque, enfim, os homens não possuem útero, né? Então, nesse sentido, isso vai ser desvinculado gradativamente. O próprio desafio da memória e o uso da hipnose, lembrando aqui que tinha muito uma dinâmica, né, a partir de Charcot, principalmente, do uso da hipnose, né, como uma técnica disponível para tentar acessar, né, esses conteúdos, esses traumas, né, depois esses nomes vão aparecendo e vão ficando mais claros para nós, a gente vai aos poucos fazendo as conexões, mas só para entender, né, a atuação da hipnose, a centralidade dela nesse período, ainda admitida e usada inclusive por Freud, ele usou durante um tempo e depois abandonou, né, a gente sabe que a técnica por excelência da psicanálise tornou-se a associação livre, mas isso tudo muito por conta de uma série de experimentos, de observações, de experiências, de fracassos, de sucessos que foram sendo notados nos tratamentos e que serviram de insumo, de argumento para que as mudanças fossem acontecendo e para que novas questões, novas alternativas fossem sendo colocadas no lugar. Então vejam que tudo isso foi respeitando um processo gradativo, temporal, de amadurecimento teórico, de discussões, e é por isso que é importante, né, mais um motivo porque eu destaco a importância da gente ter contato com esses textos pré-psicanalíticos, porque eles vão dar o contexto para nós, eles vão fazer com que a história da psicanálise, que é tão importante quanto a definição teórica, a metapsicológica dos seus conceitos, se torne mais inteligível para a gente que de fato está interessado em entender
como que as coisas foram sendo construídas. Então esse desafio da memória e o uso da hipnose também aparece inicialmente porque a investigação era difícil, né? E os doentes, como os pacientes eram chamados na época, eles não se lembravam e muitas vezes não tinham nem ideia da conexão causal entre o evento desencadeador e o sintoma. Então aquilo que de fato provocava aquele estado histérico não era acessível para esse paciente à medida que ele era convocado a responder aos médicos, né? Quando essas questões eram postas à mesa, portanto. E Freud notou, né, que havia essa lacuna, então Freud e os seus pares, né, nesse momento, e a hipnose acabava sendo um recurso para tentar acionar isso que em estado de vigília não acontecia, né? Vigília e plena consciência dos fatos, né? Não acontecia. Então, para contornar isso, era frequentemente necessário hipnotizar esses pacientes, né? E despertar durante o transe as lembranças do tempo em que o sintoma aparecera pela primeira vez. A hipnose auxiliava, portanto, esse sujeito a lembrar o que havia sido esquecido. Então, claro, a partir de uma condução, né, dessa pessoa que hipnotizava, né, do médico, enfim, na época, as perguntas, as questões iam sendo colocadas e esse sujeito ia sendo provocado a trazer à luz, a trazer à memória, de uma vez por todas, aquele acontecimento que, teoricamente, teria funcionado como desencadeador desse sintoma que aparecia no seu corpo, enfim, como manifestação sintomatológica mesmo disso que gerava o sofrimento. Então, uma vez incapaz de acessar isso de maneira consciente, né, através de um diálogo normal, vamos dizer assim, a condição da hipnose era uma alternativa para tentar evocar esse estado. Outro ponto importante, que eu já trouxe antes, mas aqui trago de maneira destacada, é a própria influência de Charcot no estudo da histeria, né? O Charcot inicialmente, aqui eu vou trazer rapidamente um resgate de uma ideia que eu acho importante quando o Charcot fala sobre o grande ataque histérico, né? Ele vai dividir isso que ele chama de grande ataque histérico em 4 fases, mas ele admite que não necessariamente para se configurar num estado histérico, né, é preciso que haja essas 4 fases presentes, mas o grande ataque histérico ele está caracterizado por essa presença, por essas condições. A primeira delas por essas fases, né? A primeira delas é a fase epileptoide, como ele chama, né, que é um movimento que poderia ser confundido com epilepsia, esses movimentos corporais, somáticos mesmo, né? Depois, a segunda, a fase dos grandes movimentos, que seriam esses movimentos mais expansivos, as contraturas musculares, no caso, sequencialmente, né, depois dessa primeira fase. A terceira, as atitudes passionais, que caracteriza a fase alucinatória, que se manifesta em tristeza ou alegria, né, e não é condizente com a realidade. E, por fim, o delírio final, que é uma retomada gradativa da consciência. O Freud e Breuer eles vão avançar sobre essa base, né, pensando que, especialmente no conteúdo das alucinações dessa terceira fase, né, então a quarta e a terceira relacionadas pensando nas atitudes passionais. Freud e Breuer, portanto, trouxe esse resgate para a gente entender de onde eles partem e de que fonte eles bebem, né, então não é um ponto de partida integralmente feito, né, nas condições desenvolvidas por Freud e Breuer, mas eles resgatam esse estudo, né, esse esforço prévio feito por Charcot e avançam, né, então eles se atêm à questão das atitudes passionais que tem mais relação com os conteúdos para questionar esses conteúdos como força mobilizadora disso que vai se traduzir em sintoma. Então Freud vai partir do pressuposto de que existe sempre uma condição psíquica atrelada a isso que vai ser característico da histeria, né? E, bom, mas não vou pular etapas aqui, isso a gente vai desenvolvendo ao longo do texto. Bem, passando por essa introdução, né, por esse resgate das ideias que eu entendo serem fundamentais para a gente conseguir ficar pelo menos na mesma página inicialmente desenvolvendo as ideias, um outro ponto importante do texto é sobre o que eu chamo das ideias de Freud, né, da questão do trauma, a cura pela fala. Então, um subponto desse guarda-chuva que eu proponho destacar agora é a natureza do trauma psíquico, né? Isso o Freud vai começar falando na primeira parte do texto, que é a descoberta da etiologia psíquica, justamente que dá título ao texto, né? O que ele se propõe a desenvolver, esse mecanismo psíquico dos fenômenos histéricos, né? Essa condição, essa característica psíquica que está atrelada aos fenômenos histéricos que são manifestos pela questão somática, né? Tem como veículo de manifestação sintomatológica o corpo, mas que tem a sua base psíquica para parcialmente ou, né, integralmente, a depender do caso, conseguir explicar de fato esse estado histérico, beleza? Então essa descoberta, né, Freud e Breuer, eles vão observar que os sintomas histéricos, como as nevralgias, anestesias, contraturas, paralisias, vômitos crônicos, eles estão estritamente relacionados ao trauma desencadeador. Então o sintoma não é fortuito,
né, o que aparece como manifestação não está desconectado com aquilo que provocou. E aí existem diferentes formas dessas conexões se estabelecerem, a gente vai ver quais são mais para frente, mas fato é que isso foi notado, então é o que Freud destaca, né, a respeito dessa relação com o trauma. Eles notam, portanto, que na histeria traumática, depois a gente vai ver que existem diferentes tipos que a gente pode desdobrar, nela a causa não era o dano físico, né, mas sim o afeto de pavor, o susto, o trauma psíquico. Então, independente do tipo de histeria manifesta, o que importa aqui, o que vai de fato causar esse sintoma crônico, né, isso que vai se manifestar somaticamente, é o afeto conectado àquilo que foi o efeito, né, que foi efeito não, desculpa, que foi a causa, né, que desencadeou esse mecanismo, essa engrenagem que passou a virar um comportamento crônico, né. Então, qualquer experiência que evocasse afetos aflitivos, como pavor, angústia, vergonha ou dor física, poderia atuar como trauma, né. Então, importa muito o afeto que está conectado com isso que vai ser o acontecimento, e não necessariamente o acontecimento sozinho, isoladamente. Ele sem essa força, sem essa pressão, né, sem esse estímulo, essa ligação propiciada pelo afeto, não tem o valor, né, não tem essa capacidade de manutenção dentro desse, em termos de importância psíquica para esse sujeito, né, de modo que é preciso que a gente faça essa conexão com isso que vai ser despertado, né, junto com o acontecimento. E aí, Freud avança para os tipos de conexão causal, admitindo que existe esse fator psíquico, ele vai desdobrar que tipo de conexão esse afeto tem que ter, né, ou pode ter, para que essa configuração, né, da histeria possa ser evidenciada. Então, a ligação entre o trauma e o sintoma podia ser clara e direta, como ele diz, ou seja, uma emoção penosa reprimida durante uma refeição que produz vômitos histéricos. Então, ele dá alguns exemplos no texto, né? Por exemplo, uma refeição que é feita, um sujeito que come um prato, né? Enfim, alguma comida ali, e ao comer aquela comida, ele se defronta com uma situação extremamente desagradável à mesa. E a partir de então ele começa a desenvolver um sintoma histérico de repugnância em relação à comida, né? Um quadro anoréxico, eventualmente, bulímico, né? Então, na verdade, a questão da comida não é essencialmente o que provocou o trauma, vamos dizer assim, mas o fato de o acontecimento em torno de uma experiência ruim vivida à mesa com alguém, alguma briga, alguma discussão, alguma coisa que não foi bem digerida, literalmente, junto com a comida, acaba se tornando, estabelecendo essa relação com o fato de se estar comendo naquele momento, e aí psiquicamente se faz essa conexão, e dali para frente pode ser que a comida se torne alguma coisa desafiadora, né? Inclusive um obstáculo para esse sujeito. Então, né, se converteu num sintoma histérico nesse sentido. E aqui, clara e direta a relação, porque fazendo esse processo analítico, se retorna a esse momento e fica clara que a relação estabelecida com a comida tem a ver com esse evento vivido à mesa, né? Mas em outras situações, que são bastante frequentes também, existe um tipo de conexão que é chamado de simbólico, né? Conexão simbólica, que significa que não é evidente, ou seja, ela consiste em uma relação simbólica, como as que ocorre, por exemplo, nos sonhos, Freud evidencia ainda, por exemplo, né, uma nevralgia, uma dor física que está associada a uma dor psíquica, ou um vômito, né, que está associado a uma repugnância moral. Então, coisas que, na verdade, a gente não consegue fazer uma leitura absolutamente clara, né, estabelecendo um nexo causal linear entre uma situação vivida e um acontecimento paralelo, né, que se tornou alguma coisa ali que vai fazer essa base do sintoma, mas sim, muitas vezes, algumas questões simbólicas que só conseguem ser descortinadas à medida que essa narrativa vai sendo reelaborada, né, que esse sujeito em tratamento, né, enfim, vai conseguindo remanejar essa sua relação com o sintoma a partir dessa história que está entrelaçada com ele, que não é evidente como poderia ser de outra forma, nesse outro tipo de conexão que é clara e direta. Então, outro ponto, ainda nesse contexto, é o trauma como um corpo estranho, né? Para Freud, o trauma psíquico, ou a lembrança do trauma, ela age como um corpo estranho. E ele permanece ativo, agindo no presente, mesmo muito tempo depois da sua ocorrência. Essa é uma associação relevante para entender o que é, né, o tal do nosso inconsciente atemporal que vai vir depois. Então aqui eu trago essa provocação porque
quando Freud trata o trauma como algum corpo estranho e que permanece ativo independente do tempo em que ele acontece, ou seja, tendo uma importância no presente, ainda que não seja alguma coisa vivida de maneira recente na vida desse sujeito, a gente já vai notando que Freud vai fazendo, né, trazendo os primeiros indícios aqui do que vão ser as características que ele vai atribuir ao inconsciente lá na frente. Aqui ele nem havia desenvolvido a ideia de inconsciente consolidada como ele fez, né, depois ali já no século XX. Mas aqui a gente consegue notar que já paira na ideia de Freud essa dimensão, né? E não só essa dimensão de alguma coisa que não está atrelada à consciência, mas de uma característica própria disso que não é consciente, que é a atemporalidade, ou seja, a importância dos eventos que não precisam estar necessariamente conectados com o presente daquele indivíduo, né? Pode ser alguma reminiscência, alguma coisa que segue com força atuante suficiente para seguir sendo importante na vida desse sujeito, apesar de não dizer mais respeito teoricamente, né, aquilo que faz parte da sua experiência prática, né, da sua condição naquele momento, né, tanto cronológica quanto teoricamente, né, supostamente emocional, afetiva. Então, alguma coisa que não está disponível à análise desse sujeito conscientemente, né? Existem resistências, repressões, né, e termos também mais recentes que não estão sendo alocados nesse momento, mas coisas que existem no repertório desse indivíduo que não estão acessíveis. Então, Freud, nesse momento, já vai colocando as ideias dessa forma, ainda que não de maneira tão estruturada como a gente vai ver depois. E aqui, ainda nessa dinâmica a respeito dessa disposição a observar alguma coisa para além da consciência, Freud já admite a importância da infância nesse texto. Então, sendo muito coerente com o argumento da atemporalidade, né? Então, à medida que ele percebe que a infância é importante nesse momento e ele está avaliando aqui, né, dialogando com a perspectiva de um adulto, significa que aquilo que se viveu na infância, portanto que não faz parte do presente desse sujeito, também tem importância. Logo, alguma coisa que não está colocada na vida recente dessa pessoa, mas que segue exercendo influência no seu psiquismo. E nesse sentido, Freud já ressalta que os acontecimentos da infância produzem, né, frequentemente produziam um fenômeno patológico que persistiria por todos os anos subsequentes. Então aqui Freud já está interessado em entender coisas para além disso que vai caracterizar, né, a vida atual desse sujeito, para que exatamente a partir dessa narrativa que vai sendo recontada, desses eventos que vão sendo colocados à luz, vão recebendo luz, vão sendo iluminados a partir da fala, né, e dessas técnicas que até então são utilizadas, que até o presente momento Freud admite como importantes e legítimas, né, para algum sucesso analítico, claro que não nesses termos, né. Uma das questões importantes da gente ressaltar é a própria infância. Bem, essa é a primeira parte do texto. Eu vou, nesse vídeo, ficar por aqui. No próximo eu vou falar da segunda parte dele, que aí a gente vai entrar mais nos pormenores de alguns termos aí que vão começar a ser utilizados por Freud, que é a questão da abreação, o próprio desgaste da lembrança e a maneira como esses mecanismos, em termos clínicos, vão sendo operacionalizados, né, e que efeito eles provocam nesse sujeito submetido a essas técnicas, certo? Então, por hoje eu fico por aqui. E no próximo vídeo a gente trata da parte 2 e ainda num terceiro, a parte 3 do texto, porque ele tem bastante pano para manga aí pra gente conversar, certo? Obrigada!